O levantamento por meios físicos é a única resposta possível. Eu creio que esta máquina levantadora de pesos foi uma nave espacial, provavelmente de grande tamanho, que trouxe colonos de várias partes do mundo, proporcionou o grande poder levatório para erigir enormes construções de pedra e logo foi destruída ou distanciada de modo repentino. Essas hipóteses poderiam explicar todos os movimentos de pedra sobre os quais os arqueólogos e os engenheiros tanto se têm interrogado. Sim, representa um verdadeiro e, além de tudo, estonteante enigma o fato de como, na mais remota antiguidade, as perdidas civilizações elevavam enormes blocos de rocha a grandes altitudes, sem, teoricamente, ter à sua disposição máquinas ou avançadas tecnologias para tanto, sem o que, e por mais paradoxal que seja, tais façanhas jamais poderiam ter sido executadas. Nessa foto, você vê um outro notável exemplo. As ruínas da misteriosa Gran Pachatem, ou Parratem, obras de uma desconhecida civilização pré-incaica. Essas que dormiram o seu sono, intocadas desde muitos séculos atrás e perdidas em meio a uma enorme altitude de 2.400 metros, e somente casualmente descobertas por um grupo de camponeses no ano de 1963, nas proximidades de Patás, no Peru. Em meio às espessas selvas foram encontradas as estranhas e majestosas ruínas de 18 edifícios finamente decorados e também as exóticas figuras de estranhos animais, de vegetais exóticos e bizarros ídolos que, somados, preenchem uma extensão de 32 hectares. Além de terem possuído uma fantástica organização social, conforme assim constataram os cientistas da Universidade do Colorado, os desconhecidos habitantes de Gran Pachatem eram também exímios arquitetos e artistas, e os seus estranhos edifícios eram muito decorados, como se pode, por exemplo, ver em algumas dessas imagens. Curiosas e bem elaboradas esculturas, tais como essas, adornavam as edificações verticais e retratavam criaturas divergentes dos padrões tradicionais e que foram conhecidos em toda a antiguidade. Porém, as semelhanças com os famosos gigantes da Ilha de Páscoa, os Moares, como são chamados, têm que ser citadas. Façamos aqui as devidas comparações com os famosos, então, Moares, da distante Ilha de Páscoa, como citamos, situada no meio do Pacífico, lá no território chileno. Aliás, o que mais chamou a atenção dos primeiros exploradores foi exatamente essa profusão de curiosas figuras, até mesmo de alguns exóticos seres que pendem de quase todos os edifícios, como nossas gárgulas da Idade Média nas igrejas europeias, e batizados pela população local como Los Pinjudos, algo que soaria como Os Pendurados, e por todas as partes estão igualmente espalhadas as imagens de estranhos ídolos. Como, por exemplo, também ao lado desta grande escadaria. Aqui, mais algumas manifestações artísticas encontradas em Gran Pachatem. Ao centro, vemos a cabeça de um outro estranho ídolo. Porém, o verdadeiro e sagrado símbolo dessa gigantesca e misteriosa Gran Pachatem era essa estranha ave à esquerda, que muitos classificaram como o condor, que é visto até hoje na região, e que, todavia,
nos remete ao culto dos homens pássaros, também da remota Ilha de Páscoa. Aqui uma visão mais detalhada dos motivos artísticos que decoram todos os edifícios. E também uma outra visão de algumas curiosas edificações que provavelmente teriam servido como mausoléus em Grand Pacháteng. Mas foi somente em 1998 que foram descobertas cerca de 220 múmias muito bem conservadas em um secreto esconderijo de Grand Pacháteng. Algumas delas tinham as mãos dispostas em uma curiosa posição junto às cabeças, assim como aquela mostrada nesta foto. Mas afinal, que raça misteriosa foi essa que habitava a não menos enigmática Grand Pacháteng? Na falta de uma denominação talvez mais apropriada, os arqueólogos batizaram de Chachapoyas. O certo é que Grand Pacháteng foi súbita e misteriosamente abandonada pelos seus antigos habitantes, os quais deixaram para trás apenas as múmias dos seus mortos. A idade dessas estruturas é desconhecida, mas o Dr. Thomas Lennon calculou que o término dessa maravilhosa civilização abrangeria provavelmente o ano 500 a.C. E segundo a doutora Jane Wiley, também da Universidade do Colorado, e que viu todo o material em seu laboratório, esse povo era muito numeroso, pois ali foram encontradas as evidências de uma densa habitação humana. Além do que, uma estranha raça dotada de uma bem estruturada organização social e incomparável maturidade artística. Também a essa misteriosa raça Chachapoya foram atribuídas as imponentes ruínas de Cuelap, e igualmente no Peru, e situadas em grande altitude, pelo fato de revelarem notáveis coincidências como as de Grand Pacháteng. Ela chamou a atenção dos estudiosos do realismo fantástico. Em Cuelap, as gigantescas e imponentes estruturas impressionam, muito mais elaboradas até mesmo do que a sua próxima Grand Pacháteng. Enormes fortalezas sobressaem na paisagem hoje deserta de Cuelap e denotam a antiga utilização de uma fantástica técnica de corte, além dos precisos ajustes misteriosos efetuados em enormes, pesadíssimos blocos rochosos. Dir-se-ia mesmo que tais construções poderiam ter sido feitas ainda hoje, com os nossos modernos recursos de que dispomos, mas seria um grande desafio. Mas como exatamente teria sido erigidas em tempos tão remotos, em tão grandes altitudes e teoricamente sem as ferramentas necessárias? Lembremos que também foi somente em Cuelap que se encontraram as espantosas e belíssimas estátuas que apresentavam os seres da evoluída e misteriosa raça que se convencionou pelos arqueólogos chamar de Chachapoya, que certamente jamais foi Inca, Azteca ou Maia. Porém, a pergunta que fica, e até hoje nenhum especialista soube responder, é exatamente esta: de onde exatamente veio essa fantástica civilização e para onde exatamente se foi?